Bom, eu tô muito feliz em receber hoje aqui essa atriz maravilhosa, que eu tô uma saga para você vir aqui, que é incrível, né? Verdade, né? Já Quase. quanto tempo eu tô tentando trazer você aqui? Eu acho que uns 4, 5 meses. 4, 5 meses, por aí. Poxa, Suzana até Alves, que enfim, eu né? tô muito feliz de você estar aqui, porque você é carioca? O que você é agora? Você tá morando aqui, você vai morar no Rio? Não. Eu ia ficar 2 meses para gravar a novela. Ah, E aí tudo foi atrasando. Já tô entrando no 5º mês. Mas eu vou toda semana para casa, né? Para São sim. Paulo. Mas é corrido, assim, tá bem corrido. Você passa a semana no Rio e todo final de semana você tá indo para São Paulo? Isso. A 4 dias. Ou meu marido vem com as crianças no final de semana. Se fica muito cansativo para mim, ou então se eu gravo no sábado, aí não dá para eu ir. E aí eles vêm. Então a gente vai revezando. Mas a semana passada eu tive uma folga. Fiquei 4 dias em casa durante a semana. 4 dias. Porque eu ia, ficava 2 no máximo, 1 ou 2. Mas e você já nunca voltava. pensou em vir pra cá, não? De repente ficar aqui no Rio um pouco, ficar uma temporada assim? Não. Nunca? Você sempre morou em São Paulo, né? Eu sempre morei em São Paulo. Sempre morou? Sempre morei em São Paulo. Nasci em São Paulo. Você não tinha Você tem ainda o seu estúdio de Pilates lá em São Paulo ainda, não? Tive durante quase 10 anos. Aí por conta que aí eu tive bebê e tinha uma sócia. Aí eu achei melhor, porque assim, depois que você tem filho, começa a mudar tudo, né? Você começa a dar prioridade. E eu acabei vendendo a minha parte, abri mão do estúdio, mas o nome é meu. Eu continuo com essa vontade de ter ainda um espaço saudável, sabe? Na área do Pilates, eu sou instrutora de Pilates, sou formada em jornalismo, tenho uma formação de professora de Pilates, instrutora, e agora estou fazendo psicologia, então ainda tenho essa vontade de integrar o corpo, mente, espírito, ajudar as pessoas a entenderem a importância da atividade física, da alimentação saudável. Então é uma coisa que me move, assim, sabe? Então, por isso que eu acho que, assim, vir para trabalhar para o Rio é maravilhoso, mas eu também tenho alguns planos de abrir essa, não sei se é uma clínica, o que é, mas é algo que tem a ver com essa saúde integral, de alimentação saudável, de uma vida mais saudável. E o Pilates é algo que eu pratico desde os 16 anos, quando chegou em São Paulo. É uma coisa tipo corpo e mente, assim, né? Estética com também... respiração, calma, sabe? Me ajudou muito, uma pessoa muito ansiosa. Eu era muito ansiosa e o Pilates sempre me ajudou através da respiração. A respiração é tudo, né? Então, o Pilates, ele integra muito essa base para não se machucar. Você vê, qualquer atleta hoje faz Pilates, né? Então, o Pilates, ele é a base. Hoje em dia, né, você falou de respiração, nossa, falando em pandemia. Antes de eu falar até da pandemia, eu não posso deixar de falar desses lindos cabelos brancos que eu tô vendo que virou só marca agora registrada, porque todo mundo fala, né, dessa coisa de, porque eu já tô começando a ter meus aqui e tal, e você deixou nesse tempo, e todo mundo, sabe, tipo, o pessoal levou na boa, né, que você tava, combinou assim, ficou bonito. Eu acho que combinou também. Ficou legal. Eu acho que tem poucas pessoas não aceitaram essa minha... Teve gente que falou isso? Esse meu amadurecimento, né? Porque a realidade é que eu tenho 42 anos, né? Tá nova, hein? Também acho. Mas a realidade é que os cabelos brancos, eles começam a nascer nessa idade. Quando não é genética, que a pessoa começa com 20 anos, 18 anos, né? Uma questão genética. Mas normalmente, a maturidade, a partir dos 35 anos, começa uma mudança, né? Sim. Hormonal, fisiológica. E o cabelo branco eu sempre escondi. Eu sempre, antes de crescer um pouquinho, já ia lá e fazia a raiz. Na pandemia eu também venho desse momento, assim, de uma vida, assim, natural. Eu gosto, sabe? De não fazer plásticas, de não tomar nada que modifique o meu corpo, que não modifique a minha essência. Eu sempre gostei de produtos mais naturais para a pele, tudo óleos essenciais, chá. Eu sempre comi, não como açúcar. Então, assim, orgânica, a minha vida coisas. já é orgânica, tenho minha horta em casa. Eu tenho essa estrutura que eu gosto, por isso que eu acho que eu sou tão apegada à minha casa, assim, nesse sentido. Eu vou, trabalho, viajo para onde eu tiver que trabalhar, mas eu acho que eu falo que o meu templo é a minha casa, é a minha essência, sabe? Então, o cabelo branco, ele foi natural dessa essência, sabe? Eu acho que uma das últimas coisas que tinha de química, assim, que eu fazia, sabe? Até o desodorante eu cuido para não usar só desodorante químico, eu revezo com desodorantes que eu mesma faço em casa, com óleos essenciais. Então, eu acho que eu aprendi isso com a minha família. Minha avó é assim, né? Minha avó ela é avó de criação, mãe de criação da minha mãe, mas elas são irmãs.
Meus pais ficaram órfãos, minha mãe ficou órfã pequenininha, com 4 anos, 5 anos de pai e de mãe. Essa minha tia adotou e ela é super natureba. Ela põe a perna aqui, ó, no pescoço. Ela faz o pilates dela, o yoga dela sozinha. Nossa. Todos os dias. Tá com que idade ela? 80 anos. Não é à toa, né? Não, e ela bota então, a perna é isso na que eu tô cabeça. falando. Né? Se bobear, vai a 90 come e pouco super fácil. saudável, não come carne vermelha. Ela tem uma vida... E assim, no sertão da Paraíba ela mora. Você também não come carne vermelha, né? Então, eu não comia. Pô, eu só como carne vermelha. Eu fiquei 6 anos sem comer. Mas eu voltou voltei a comer. agora? Voltei porque eu estava precisando. Tem coisas que cada ser humano é um. E eu aprendi que eu não precisava ficar sem comer carne, porque estava fazendo mal para minhas articulações. E nem o ferro, nem os suplementos, sabe? Sim, que a gente também toma para reforçar quem não come carne. Sim. Estava sendo suficiente para as minhas articulações. E cada um tem o seu histórico aí do físico, da genética, que sabe como é. Minha família já tem essas questões de esclerose múltiplas, os ossos mais fracos e tudo. Então aí eu voltei a comer carne vermelha, mas eu não como muito, como moderadamente. Eu tenho um problema que eu só como carne vermelha, não como muito carne branca. Tudo é um equilíbrio, na verdade, né? Não precisa ser também melhor. ser radical. E a minha questão era de saúde. Não era uma questão assim com os animais em relação à defesa dos animais, porque eu acredito muito que a gente tem que ter respeito e carinho pelos animais, mas eu também acredito que Deus criou o mundo para a gente se alimentar dele, né? Da planta, da árvore, e isso é bíblico também. Está escrito na Bíblia que a gente deve, sim, usufruir da criação, né? Não, mas você sabe que sem você tá falando maldade, isso, né? sem querer te interromper. Claro. Já te interrompendo, como diria o Jô. Não me interrompa, senão eu não paro de falar. Não, mas olha só, você está falando isso, eu não sei a sua crença, você está falando da sua religião e tal, mas cada um acredita, eu sou muito, que eu estava falando para você antes aqui de espiritualidade, mas assim, eu estava vendo uma moça, inclusive, falando isso essa semana, que tem gente que acredita nesse negócio da pandemia, que é um castigo de Deus para o comportamento humano em geral, para muita coisa que está acontecendo, e uma coisa que me chamou a atenção que ela falou foi o seguinte: e isso aí é principalmente aos maus tratos aos animais que o ser humano comete para os animais. Eu fiquei pensando nisso e falei assim, tá aí. Uma coisa que o ser humano não dá muita atenção, mas que muita gente trata os animais como se fosse uma coisa, né? Não sei se você pensa meio que assim, mas assim, é verdade. O animal faz parte, né, do equilíbrio. Da natureza em si. Da natureza e tal. Em si, tudo e faz parte do o ser humano equilíbrio. trata muito mal, né? Assim, tem tratado mal assim, os animais em geral. Eu acho que o ser humano trata mal o próprio ser humano. É verdade. Todo mundo. Também. A natureza. Você vê o tanto de sujeira na rua, as pessoas jogam as coisas em qualquer lugar, ninguém respeita nada. Você vai à praia, você fica impressionado com a volta. Então eu acho que a maldade está no ser humano, não está nos animais, não está na natureza. A natureza ela só veio para servir a humanidade. E a humanidade não dá valor para ela. Não dá valor para o animal, não vai dar valor. Acho que isso é uma questão muito de criação, de como você... seus pais tratam o mundo e aí você também vai tratar o mundo melhor. E também o mundo é a gente, sabe? Quando a gente se respeita, quando a gente se ama, quando a gente se aceita, quando a gente consegue olhar para a dor do outro. E um ser vivo é um ser maravilhoso. Então você vai chutar um gato, fazer uma maldade dessa com um animal. Então eu acho que porque horrível, a pessoa está... em cachorro, Não, é um nossa, absurdo, absurdo. O ser humano tá terrível. Tá, assim, né? A gente fica muito triste com o que a gente tem visto por aí, né? Os maltratos com criança, com muita gente. Eu começo a chorar. Não, é horrível. Não, de criança, então, eu não consigo... Não qualquer dá coisa, pra... né? Qualquer coisa. Ninguém deve fazer mal pra ninguém. Né? Nem pra si próprio, nem pro outro. A rede social tem um lado bom e ruim, né? Expôs muita gente que fazia isso e ninguém via, né? Hoje você tem câmera para tudo, então você espalha isso rapidinho. Exato. Agora também você vê o comportamento das pessoas em rede social, né? Do jeito que xinga, do jeito que... Por qualquer coisa, porque você bota lá um copo d'água... Porque a maldade, o abuso, ele tá não só na parte, no físico, né? Ele tá no que a gente fala, no que a gente vomita, no que a gente, né, vomita. A pessoa fala o que pensa, né? À toa, às vezes, né? À toa, machuca as pessoas. A gente tava falando isso no carro também, vindo para cá, que não tem mais né, não tem respeito. Não tem respeito. Muito ruim. Então a pessoa fala o que quer, depois você vai ver nas redes sociais, a pessoa ela é privado.
Nunca aparece de fato, né? Mas ela tá pronta para atacar. Às vezes eu acho que até para odiar. Deve ter adolescente que faz isso só de sacanagem. Não é possível, cara, porque... Mas eu não assim, generalizo para só... Eu não acho que é só adolescente. Assim, eu acho que é o ser humano. Não dá para o ser humano... tem muita gente velha que faz do mesmo jeito, né? Não, eu acho que a maldade ela é do humano mesmo. Né? Acho que... Você falou de respiração, a gente está falando da pandemia, porque assim, eu procuro sempre falar disso, porque acho que daqui a alguns anos, quando o pessoal for olhar essa entrevista, por exemplo, vai olhar para trás e falar assim, pô, o que eles falavam nessa época? Porque hoje passou o quê? Um ano e 3 meses praticamente, de quando começou a pandemia. Você começou a ver a pandemia de maneira diferente, depois de um ano e pouco? Como é que foi a tua vida nessa loucura toda? Porque você falou muito em corpo, em mente, e você vê muita gente com depressão, isso antes já da pandemia, já estava assim. Não, sempre foi, então, né? A pandemia, acho que, sei lá, né? Somatizou, piorou, né? Mas como é que você está vendo esse momento agora, depois de um ano e pouco, a gente ainda nessa loucura? Olha, cada dia que eu penso que vai melhorar, vem alguma notícia que fala... vai continuar. Então, aí, é outra coisa que a gente estava conversando também. O que a gente faz, né, numa situação dessa? O que eu tenho... No começo, eu pensava uma coisa. No começo, eu estava falando, nossa, agora vai. Agora o mundo vai. Agora o mundo vai. Eu estava triste por conta de algumas pessoas que estavam sofrendo com a doença e perdendo parentes, mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma esperança que a humanidade ia melhorar, sabe? Aquela coisa assim, de que as coisas vão melhorar, o ser humano vai deixar de ser menos egoísta. Agora a ficha vai cair, a ficha é bem a minha idade, né? Eu também achava isso. Agora a gente vai ser diferente, a gente vai perdoar mais, amar mais, né? Conforme foi passando o tempo, eu fui vendo que estava piorando, o ser humano estava piorando. Tanto na parte da depressão, e as pessoas estavam cada vez mais sem... Porque na verdade as pessoas já estavam... Porque tudo que a gente planta hoje, a gente vai colher amanhã. Sim. Só que o ser humano não pensa... A gente não pensa assim... se eu criar novos hábitos agora, eu vou ficar saudável daqui a 10 anos, eu vou ter um feedback positivo da minha saúde. Se eu parar de comer lixo agora, eu vou conseguir viver melhor. Se eu começar a malhar agora, eu vou conseguir ter um corpo melhor daqui a pouco. Se eu começar a trabalhar meu emocional agora, eu vou estar mais forte daqui a 10 anos. Se eu conseguir... A gente não pensa nessas coisas. As pessoas não pensam nessa coisa, geralmente, de que eu só quero pro ontem. Então, se acontecer alguma coisa ruim, eu vou crescer agora, mas depois eu vou voltar a ser como era antes. A gente estava falando disso antes, né? Só que quer resultado rápido. Parece que tudo na vida é tudo rápido. É tudo rápido, é tudo instantâneo, tudo de uma hora para outra. E não é assim. Tudo é um processo. Mas o que eu sinto dói. Então, as pessoas... A gente está falando, que geração é essa que não consegue sentir dor? Assim, que não quer sentir dor. Só que a dor, ela cresce, ela amadurece. Então, parece que a gente vê o ser humano falando, não, vamos colocar uma venda, não vamos enxergar o que está acontecendo na realidade, não vamos tratar essas coisas, porque daqui a pouco vai passar. E aí vai empurrando com a barriga. E aí aí eu penso, gente, se a gente está vivendo essa situação ainda, é porque a gente ainda tem coisas para aprender. Não vejo como castigo, vejo como amor. Eu já vejo que Deus é amor, é totalmente amor, não existe punição, existe amor. A punição, para mim, é consequência daquilo que o próprio ser humano escolheu. Entendi. Que não é punição, é consequência. Então, eu acho que muitas coisas a gente tá muito perdido, assim, de que vamos colocar sempre culpa em alguma coisa ou em alguém, mas nunca
Eu não tenho a ver com isso, é só fulano, agenda, é Deus, mas eu não, eu sou o legal da história. Quando bota a própria agenda, tipo, o cara por causa de política, ele troca a opinião dele só pra poder ele estar de um lado de alguém. Sabe assim, uma coisa, você fala, pô, eu não te conheço, você não é assim, cara. Se você visse isso daqui, você não ia gostar e falar. Mas aí como porque o lado político fala que não é, e o cara vai e começa a concordar. Eu digo, pô, parece que você tá todo mundo agora doido. precisa ter uma opinião, todo mundo agora precisa ter uma ideologia, todo mundo precisa... parece que as pessoas elas estão precisando se mostrar para ser alguém. Entende? Só que o ser alguém é ela ser ela com ela mesma. Ela não está voltando para dentro, ela está indo para fora. Para arrumar um espaço, para ter mais seguidor, para ter mais curtidas, né? O que a gente estava falando. Para ter mais convites e para... Parece que a importância do mundo virou essa, né? Não é mais as relações. Acho que o cara fica o dia inteiro no celular para olhar, para ver, ou das duas uma, ou ele é para fazer alguma coisa para viralizar, ou para reclamar de alguma coisa. Ele fica olhando, vamos ver o que a Suzana vai falar. Falou, que absurdo, olha aí o que ela falou. Olha essa frase aí dela, tudo. Olha o que ela postou. Olha a gente morre de medo, né? Coisa de falar. chata. A gente faz a entrevista aqui, a gente fala, o que será que vai sair dessa entrevista? Né? O que será que vão pegar aí, né? Não é mais aquela coisa só, será que é só o português, né? Igual eu falei agora, relações ou são relações? Você fica pensando, isso aí é de menos, né? É de menos, né? Hoje em dia, é a sua opinião de que lado ela tá, né? É sempre uma coisa assim, de que lado, que o Júnior, que partido político ele segue. Aí para de te tipo, você não pode puxar pra ninguém. Ele era gente boa, mas aí eu descobri que ele gosta da agora não falo mais com ele. Agora eu falo mais com ele, vou excluir ele, bloquear. O cara que você odiava antes. A pessoa nunca fez nada pra você. Nunca. Não, você nunca fez nada pra ela. Simplesmente porque você segue fulano, a pessoa não vai mais te seguir porque acha que você é de um lugar, é de um partido, é de um idealismo. Tá muito louco, gente. Tá muito louco. Muda o disco. Agora, eu tava falando, a gente tava botando o negócio do álcool antes e tal. Sim, o tempo todo. Vou botar. Não, eu cumprimento meus amigos, aí boto assim. Quando eu faço assim, eu pego meu álcool e passo a mão. O cara, pô, que isso? Que isso não, eu vou saber. Eu te cumprimentando, eu passo álcool. Não pode ficar chateado por conta disso, né, não gente? Passo na superfície, na hora de botar coisa e tal. Mas eu tô curioso para saber como é que estão sendo essas gravações. Porque eu estava vendo uma novela da Globo, e eu te ser bem sincero, assim, que é uma novela que eles continuaram, né, que tinha parado, e aí voltou, aí aparece todo mundo de máscara na novela, aí todo mundo na câmera, como se tivesse voltado no meio da pandemia. Eu fiquei achando estranho, eu falei assim, tá muito estranho a televisão. Como é que tá sendo para vocês ir lá gravar? Como é que é o processo? Então, os programas de televisão continuam a mesma coisa, né? As pessoas sentam separadas e continuam. A novela também. A novela a gente toma mais cuidado para não ter toque, e quando tem toque, um abraço, a gente faz exames quase todos os dias. Então tem um acompanhamento com a médica também, que todos os dias, além de a gente ensaiar tudo com máscara o tempo todo, fica todo mundo, toda a equipe, pouquíssimas pessoas dentro do set. Mas quase então, não tem figuração, é tudo montagem, eles estão fazendo umas montagens super bonitas, umas edições maravilhosas. Na rua, a pessoa andando na rua fica mais difícil. Uns efeitos maravilhosos, então eles fazem tudo separadinho, tudo bem organizado. Tá demorando mais para terminar, porque por conta disso dá muito mais trabalho, né? Então, muitos atores, né? 250 no total. Então, e gravando tudo separado, tudo... Então, a novela acabou esticando muito, né? Por conta... Ai, toda hora eu bato no Então, acabou... Assim, você fala, nossa, quando vai acabar, né? Uma participação, né? Porque a novela, não existe um elenco principal, porque vão mudando, né? Então, as épocas... Tudo de Gênesis, tudo que acontece em Gênesis. Então, as pessoas vão envelhecendo, morrendo, entra núcleo novo. Mas os núcleos, a maioria, são pequenos também. Sim. Meu núcleo é bem pequeno. Então, eu, assim, me sinto muito protegida na Record. Eu não tenho o que falar. Eu vejo, assim, o cuidado, a atenção. E eu jamais correria esse risco se eu percebesse que tivesse alguma coisa fora do lugar ou que eu não me sentisse... Sabe, tudo separado, camarim, todo mundo super seguro, todos lugares tudo separado, almoço, tudo, cada um numa cabine. Assim, a gente não se serve, tem uma pessoa especial que coloca tudo, e tudo com luva, é tudo muito bem
bem estruturado, sabe? Eles estão fazendo um trabalho muito, 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 muito bonito para a gente não perder essa oportunidade de estar trabalhando também, porque os atores precisam muito, as pessoas precisam muito de trabalho. Todos nós que estamos envolvidos nesse mercado de trabalho. Então a gente vai com muita vontade, assim, eu nunca vi tanta união dentro de um trabalho. Acho que por conta disso, isso tudo está sendo tão forte, a gente se sente até guerreiros, sabe? Claro que os médicos que são os anjos, né? Sim. Mas é como se a gente tivesse uma missão mesmo, você está saindo da tua casa, além de beneficiar a gente por a gente ter nosso salário, sabe? Por a gente ter ali nossa ajuda nesse momento, uma ajuda para ajudar a família e contribuir para as nossas necessidades, né, da casa, a gente ainda sai com essa coisa, eu vou levar uma mensagem para as pessoas que estão em casa nessa pandemia. Eu estou lutando, não é só por mim, pela minha família. Porque ali tem uma mensagem especial, é uma novela especial. Gênesis é o início de tudo. E a gente faz com muita verdade de que tudo aquilo que está indo para o ar ele é transformador. Sim. Então, tem uma missão por trás. Mas eu só perguntei, sabe por quê? Porque, por exemplo, pra gente, que nem um programa assim, é um pouquinho mais fácil, né? Você tem, tipo, só 2 pessoas e tá mais tranquilo. Agora, quando você é acostumado com 200 e poucas pessoas, aquela dinâmica toda, entendeu? Normal de gravar. Mas não é desse jeito. Então, muda, né? Muda. Pouquíssimos figurantes. Ontem mesmo eu fiz uma cena externa, que você fala, você tá na rua, era para ter um monte de gente, não tinha nenhum figurante. Só eu e Maurício Matar. Entendi. Então, quer dizer, e antes de gravar, a gente estava lá fazendo o teste. Quantos testes já fez? E a gente fica sentada lá esperando sair resultado para poder entrar em cena. Quantos testes você já sabe? Já tem noção? Já tem uns 500 testes em 4 meses. É muito, né? É sempre aquele do nariz? Às vezes tem 3 por semana. Nossa. Acostumei. Ontem a menina foi fazer, a Lália foi fazer, ela falou, nossa, não faz nem careta mais. Já acostumou com aquele negócio. Nossa, eu fiz uma vez, aquilo dali doeu, porque não tinha, meu filho ficou chorando com aquele negócio na garganta e tal. Ai, não, criança não, pelo amor de Deus. Agora você, fala um pouquinho, porque eu ia falar da Gênesis depois, mas aproveita que a gente está falando da Gênesis, fala do teu personagem, fala de como é que é a história para quem não está assistindo e não está acostumado, fala um pouquinho de como é que... Pois é, Salma, minha personagem chama Salma. Salma é ficção, ela não faz parte da Bíblia. Porque para que você criar uma novela, você precisa criar um romance também, ainda mais, né, Velho Testamento, ele não tem tantos... Tem romances, mas a gente entende que a Bíblia ela foi escrita, inspirada por pessoas inspiradas por Deus. E o Velho Testamento especificamente foram pelos profetas e pessoas que viveram naquela época. Então, a Salma, Labão, que é o personagem que é o patriarca, da onde a Salma vive ali, a minha personagem, na verdade, ela fica viúva. Labão, o marido dela morre, Labão abre as portas da casa dele para ela ser serva, porque ela tem um filho pequeno, para ela não ficar sozinha. Então, ali é como uma comunidade que se ajuda, né? Nisso vem Jacó, eu entro nessa parte. Jacó, ele irmão de Esaú, são gêmeos, filho de Isaac e Rebeca. Ele mente, engana o pai, engana o irmão, e ele vai embora para as terras desse tio, que é Labão. E quando chega nessas terras, eu tô lá, a gente tá lá, Lia, Raquel, e ele casa depois com Lia e Raquel, que são irmãs. Porque naquela época era muito comum os homens terem 1 ou 2 esposas, né? Então ele acaba casando, sendo enganado. Ele enganou o pai lá atrás, e aí ele vai enganado por Labão. Ele é enganado por Labão porque na hora que ele pede a filha em casamento, ele trabalha 7 anos pela filha mais nova, e quando ele vai casar, eles dão vinho pra ele. Quando vai casar, tá a filha mais velha lá, ele acaba casando sem ele saber, com a filha mais velha, e depois ele trabalha mais 7 anos pela filha que ele queria. História bem interessante, hein? Bem legal. E aí, Salma, o filho dela cresce lá, com Raquel e Lia sendo amigos, e ela se apaixona por Labão. E Labão é um homem mau, que sofre muito pela morte da mulher. Ele acaba ficando um homem mau, frustrado e triste, solitário, por conta da mulher que falece, a Diná, que falece no parto da filha mais nova. E
E eu não posso mais ficar falando muito, Não, mas a senão Salma, daqui ela a é uma pouco mulher... Já ia Porque perguntar senão- como é que termina essa história, tá? Mas a Salma, ela é uma mulher alegre, ela é uma mulher sofrida, porque vão acontecer várias coisas difíceis para ela na novela, ela vai viver esse relacionamento patológico, com um homem muito difícil, mas que ela consegue enxergar o amor nas pessoas. A Salma, ela é uma personagem muito interessante para mim, que veio num momento muito importante desse momento da pandemia, que me faz olhar para as pessoas, as mais improváveis, ver amor nas pessoas mais improváveis, sabe? Então, e é muito o que eu penso dos dias de hoje, sabe? Ao invés da gente jogar pedra, cada um tem uma dor, cada um vem de uma história, que daria um filme, cada história de vida. É verdade. Então, assim, Total. e Salma, ela consegue ver essa dor das pessoas e ela sempre consegue ver um lado bom por trás daquela defesa, né? E ela consegue entrar num lugar íntimo com Labão e ela consegue amar um homem que ninguém ama. Que legal, aqui para quem não está assistindo, pelo amor de Deus, vai lá, assiste gente. Eu tenho tantos amigos que estão lá na gente. Quer dizer, às vezes eles estão antes, estão depois. O Rai estava lá, né? O Raimundo estava lá, não sei se ele estava antes ou depois. Cada época tem um. É que nem você falou, tem um elenco. Gente, tem 250. É isso que eu falei, tem muita gente. Muita É gente. muita. Você falou Maurício Matar, eu nem sabia que onde é que ele estava. Tá no nosso núcleo. E o Labão, quem faz é o Heitor Martinez. O Heitor Martinez, olha Querido. só, Heitor, que é o nosso peladeiro, que joga futebol com a gente. Ele tudo, é ótimo, Heitor é uma maravilhoso como ator, como pessoa. Você já fez uma outra novela de época, não fez? Essa... Eu fiz Bíblica também, a Lia. Lia, pois é, eu tinha visto um clipe seu fazendo. Que dessa, e também era casada com o Labão lá em Lia. É, isso mesmo. Eu ia falar, eu falei, pô, será que eu vou falar errado? Lia, é isso mesmo. Foi, Só que aí era uma minissérie e só do núcleo de Jacó. A Gênesis é toda a história de Gênesis. Nossa, então você voltou para fazer a... Então, não, mas não é a mesma personagem. Lá era Laila. Eu não entendo como pode ser tão boa comigo. E eu não entendo por que meu pai a machuca desse jeito. Também o Topíssima tá no ar. Tem uma outra novela reprisando que passa depois de Gênesis, que eu tô no ar também. É muito louco isso, né? Tem ator que veio aqui e É o cara fala ótimo. assim, pô, eu tô com 3 novelas no ar e eu não tô gravando há 1 ano já. É interessante, é muito legal. Porque às vezes a pessoa quer descansar, não quer falar de trabalho, fala, pô, tô aparecendo toda hora, agora tá todo mundo ligando pra mim, é muito engraçado. E é uma novela contemporânea, Topíssima. Então foi legal também participar de uma novela contemporânea. Nem me fala, Clementina. Eu passei a noite toda sem pregar o olho pensando qual o novo suspeito que pode ter aparecido. Eu fui olhar, porque assim, claro que muita gente, quando fala o seu nome, já associa direto, né, com tiazinha, com tudo mais, mas assim, eu fui ver tua carreira de tanta, novela pra caramba, muita série, muito trabalho e muita coisa curiosa, assim, que eu vi um negócio da Angélica, quando você começou, de assistente de palco e tal, aí comercial da Ruffles, né, não teve um comercial que você foi fazer nos Estados Unidos? Foi isso? com 15 anos. 15 anos, você fazer. Era em inglês? Como é que era? Só figuração? Não, eu fui como protagonista. É Você acha mesmo? Que Como é que é? Figuração era tudo americano lá, só os Eu protagonistas. procurei o vídeo, não achei. Tu vai tentando achar, não Eu consigo. queria tanto ver. E o Fernando Val, que estava na novela agora também, ele fez também, foi pra lá também. É mesmo? E a Carolina, uma grande modelo, famosíssima que foi também. Eram 4 protagonistas. Todos eles se destacaram, sabe? Hoje estão mais velhos Eu se achando que destacando. estaria assistindo, pelo amor de Deus, Nem protagonista. tinha mais de 800 atores fazendo teste para fazer esse comercial na época. Passaram quantos? 4. Que isso? Sabe o que eu fiquei mais... Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, porque naquela época, você vê, hoje jamais, 15 anos, poderia viajar sozinho, né? Na época a gente viajou sozinho, com a autorização dos pais, né? Era completamente diferente. Com 14 anos eu já era registrada no SBT. Hoje em dia, imagina, uma criança registrada com 14 anos na carteira. Mas o que eu fiquei mais assim, que eu olhei, foi... Eu não sabia que você ia trabalhar de repórter de futebol. De futebol. Futebol paulista, tá no templo de futebol aqui, né? Pelo amor de Deus, tá na Pois família de futebol. verdade. Se eu não falar nada de futebol, você Puxa, eu não entendo quase nada. Eu sei, mas então como é que você tá? Não, mas na verdade, Conta. essa história foi o seguinte. Eu tinha deixado, eu tava querendo me libertar da tiazinha e queria ser a Suzana. Isso foi logo depois, né? Foi logo depois. Foi logo depois. Não sei se foi logo depois, mas foi não, próximo. 1, 2 anos. 2 anos, por aí, Então, apareciam vários convites, né? E aí eu achei legal, porque era um outro universo. Falei, que bom, apresentadora, né?
Tal, então eu tava nessa busca, eu não sabia muito bem, tava com uma banda ao mesmo tempo, uma banda de rock. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, se eu ia ser atriz, se eu ia continuar estudando teatro, porque eu já estudava antes, eu fazia teatro desde os 14 anos também, 12 anos. E se eu queria ser cantora, porque eu tinha vendido 250 mil cópias. No seu álbum, eu lembro. Ou se eu queria ser apresentadora. Cantando, não sabia. Eu lembro que nessa época eu estava fazendo várias coisas, tanto na música quanto nesse programa de televisão específico, para saber se exatamente era o caminho. Mas eu, na verdade... Mas conta como é que foi o negócio do futebol. O que você fazia? Eu era apresentadora e repórter. Repórter mesmo? Então você ia lá no jogador, falar tudo? Eu nem lembro direito, mas eu não sabia. Eu lembro que eu fiz com o Kaká, eu lembro umas entrevistas que eu fiz, claro. Não era necessariamente em campo de futebol, acho que era aleatório, assim, programas aleatórios, assim, tipo... Eu vi que era futebol paulista, num restaurante, era Futebol Paulista futebol, e Você, chamava. Futebol paulista. Eu também apresentei um outro programa na Record também, que era de humor na rua, entrevistando as pessoas, tipo da Regina Casé, que ela fazia antigamente. É mesmo? Então, quer dizer, era de futebol, e vamos pra onde? Vamos indo. Estamos tentando, estamos buscando, ninguém pode dizer que você não buscou. Mas eu acho que eram oportunidades para eu amadurecer, para eu crescer, mas eu ainda não estava bem para voltar para a TV. Sim. Tanto que nada durou, eu não queria, eu não estava feliz, entende? Eu só estava tentando me encontrar e tentando fazer o que eu amava. Mas como eu vim do jornalismo, eu sou formada em, né? Eu achava que de repente podia ser esse caminho de apresentadora, de repórter. Então eu estava, na verdade, tentando entender qual era o meu universo. Porque deve ter sido uma confusão para você. Eu sei que você fala disso, toda entrevista sua, você fala de tiazinha, mas assim, eu fico mais curioso para saber como é que você lidava com o sucesso, com aquela coisa de louco, porque você era uma idade, você era nova e você Nossa, todo mundo conhecia você, era uma coisa assim impressionante. Eu digo, desculpa me alongar até nisso, é o seguinte, porque eu recebo muita gente aqui que às vezes a pessoa também tinha uma relação muito grande com um certo personagem. O cara fez uma história... Sabe que nem o negócio do Friends, que o pessoal fala lá da galera? Sim, aí fica marcado, né? Eles ficam marcados, aí ninguém fala. Só que aí depois passa o tempo, porque a primeira pessoa reclama. A pessoa quer fazer outros personagens e ninguém deixa. Ela fica negando, né? Por exemplo, eu não quero mais falar sobre isso. Aí quando passa um tempo... Odete Reutemann, sei lá, essas personagens. Mas quando amadurece depois de um tempo, eu acho assim, poxa, é tão legal você pelo menos ter uma referência tão boa, mesmo que não tenha sido às vezes o melhor momento, mas assim, porque tem gente que nem isso às vezes tem, né? Então eu recebi alguns aqui que eles hoje já olham com outros olhos, assim, pô, foi um momento, caramba, que eu explodi e tal. Aí o cara já começa a pensar em lançar produtos com aquele nome, porque é uma coisa que, sabe, marcou uma geração, marcou as pessoas. Você hoje pensa assim um pouco, porque você ficou muito tempo incomodada um pouco com isso, né? Eu acho assim, não sei. Não, eu tava buscando a minha identidade, minha personalidade, eu era muito nova. Mas eu não acho que o meu trauma, ele tinha um nome, tiazinha. Eu cresci no meio artístico. Eu precisava de uma pausa. Sim. Hoje eu entendo isso, entendeu? Eu precisava de uma pausa. E você vê, hoje eu estou fazendo faculdade de psicologia. Talvez porque eu tentei tanto entender toda a minha história e hoje eu quero ajudar as pessoas a saberem quem elas são. Sim. Então eu acho que assim, essas questões de televisivas, mídia, exposição, ela causa muito efeito. Quando você lia uma coisa que eu não tinha feito e que eu não conhecia fulano, ciclano, e as pessoas me usavam, era como se eu estivesse na mão das pessoas. Eu falei, gente, eu sempre sonhei em ser famosa como atriz, porque eu era atriz antes. Sempre foi meu sonho, minhas amigas todas ficaram famosas. Mariana Ximenes, tudo amiga minha que cresceu comigo, que a gente fazia comercial todos os dias. E nós ficamos famosas juntos, só que elas foram fazer novela, eu virei um símbolo sexual e com um ícone pop e um mito e... E eu falei, e agora? O que eu faço na mão? Os meus sonhos. Sim. E né? Então, eu sempre tive muita inteligência emocional nesse sentido de não perder a minha essência. Então, eu nunca fui me colocaram... Eu virei uma estrela, mas eu nunca queria me permitir ser uma estrela na vida real, entende? Sim, sim. Então, eu fiquei em conflito, porque eu não tinha mais acesso a nada, a ninguém. Então, eu acho que
Para eu ver minhas amigas, elas tinham que viajar comigo, minhas amigas de infância, eu tinha que colocá-las no avião junto comigo para poder curtir a minha vida dentro de um hotel, fazendo show depois. E falei, gente, não posso ir para um shopping. Chegava numa cidade, não podia ir para lugar nenhum. Que vida é essa, né? Então, desde cedo, eu comecei a questionar. Falei, eu sempre quis, mas... Peraí, então eu precisava dar uma revisão, fazer uma revisão na minha vida. E não durou nem muito tempo, né? Fiquei pouquíssimo tempo, se juntar o tempo até o CD, ao filme, que teve um filme... Foi o quê? 3 anos? Quem lembra pensa que foram, 8 anos de Tiazinha. Porque eu fiquei muito tempo ausente, estudando, viajando, né? Aproveitei para me conhecer. Era a minha oportunidade de... Então, assim, quando as pessoas falam assim, você estava... Eu falei, gente, eu estava me deprimindo. O que adiantava? Eu estava cheia de dinheiro, cheia de coisas e sozinha, infeliz, né? Então, eu peguei, falei, agora chega, vou rescindir meu contrato com a Band. Falei, não, agora chega, eu vou cuidar de mim. Mas você chegou a ter depressão? Depressão, não chegou. Sim, mas depois, não no começo. A conta vem depois, né? Dizem que a conta vem depois, Mas a depressão, ela tinha mais a ver com isso, com essa... eu acho que a depressão, ela é o que você falou, vem depois, o entendimento, a ficha vai caindo aos poucos, né? Não era porque tiazinha, você fala assim, era o todo... Era o todo, né? Porque quantas coisas eu me privei. Hoje eu estava assistindo um filme... porque eu estou fazendo faculdade de psicologia, eu preciso fazer uma prova chamada oral sobre a psicanálise e o que o filme Cisne Negro, né, pela visão de Freud, o que essa menina passa no filme Cisne Negro. Eu me identifiquei, eu já tinha assistido o filme, mas eu tive que rever para poder fazer a prova hoje. E exatamente isso, eu era uma bailarina, eu fazia balé no Teatro Municipal, buscava rigidez, buscava ser perfeita. Eu estudava de segunda a sexta, não podia faltar, porque Teatro Municipal, se você falta, você é reprovado. Você pode ter no máximo um ano inteiro, 2 faltas o ano inteiro. Nossa. Não podia ter um fio de cabelo solto, uma meia furada. Meu pai saía de casa para trabalhar 4 da manhã para deixar o passe de ônibus dele para ir a pé para chegar às 8 no trabalho para poder minha mãe me levar no balé. Então, assim, todo esse caminho, todo veio à tona para mim. Não é que, eu falo assim, a exposição em si que causou que caiu a ficha de falar assim, nossa, mas e agora? Tá, eu sempre quis ajudar minha família, conseguir conquistar, ganhar dinheiro, mas não tô feliz. Eu preciso entender onde está a verdadeira felicidade. E aí eu fui fazendo as minhas escolhas, super novinha, contra a maré, né? Remando contra a maré. Mas hoje eu vejo que foi a melhor, porque quanto mais cedo eu fiz essa escolha, mais rápida, mais jovem eu ainda estou hoje, cheia de saúde, de energia para sempre recomeçar. E equilibrada, que é o mais importante. Né? Mas olha só, mas é legal você falar isso, porque é o seguinte, você então, em relação ao personagem Tiazinha, hoje você vê, não o tempo, isso a gente já entendeu, mas aquele personagem seu, você vê com carinho, né? Você vê com tipo assim, foi uma coisa legal que eu fiz, que é bacana, que as pessoas não precisam se sentir meio assim de falar e tal, porque fica todo mundo meio, né? Tipo, porque na época eu não tinha entendimento. Eu já só culpava, eu só achava que eu só queria me libertar. Só queria ser eu. E como eu não era eu ainda, não sabia quem eu era ainda, como pessoa, como personalidade, se qualquer pessoa que chegasse pra mim me chamasse de Tiazinha, batia eu rejeitava. Olha, Tiazinha, porque eu precisava rejeitar para encontrar minha verdadeira identidade. Eu precisei fazer isso. Eu não fazia por maldade, porque cuspiu no prato que comeu. Isso aí é tão... né? Bobagem. Mas é infantil e é uma fase que a gente passa, né? A gente precisa rejeitar para poder se encontrar. E aí depois que a gente se encontra, hoje eu posso falar tranquilamente para vocês. E aí quando a mídia ia... Eu estava ainda querendo me encontrar profissionalmente. A mídia aí ficava só martelando nesse assunto, aquilo me machucava, porque eu não sabia ainda quem eu era. Eu estava na minha construção de identidade. Eu era muito nova. Então eu falava, gente, as pessoas estão me confundindo. Eu não posso me confundir. Então eu pintei meu cabelo de laranja, porque eu achava que se eu pintasse eu ia sair um pouco do meu cabelo preto natural. Ia fazer as pessoas esquecerem. Então para você ver. Não, mas não era nem
Então, mas o problema era esse, não era fazer as pessoas esquecerem, era eu saber quem eu era. E elas me lembravam a todo tempo que eu não era eu, que eu era a tiazinha. Você tá entendendo? Eu imagino. Então eu precisava me distanciar para poder me encontrar. E aí, porque foi natural também, foi natural. A questão da máscara, ela trouxe muita visibilidade, ao mesmo tempo ela trouxe muita identidade. Então a personagem, ela criou uma identidade maior mesmo. Sim. E ficou muito, muito forte. Então, eu, muito nova, não tinha... Por exemplo, se fosse hoje, eu já faria totalmente diferente. Por quê? Porque quando a gente passa, a gente faria diferente. Assim, nossa, eu separaria... Igual o Homem-Aranha, o Superman, que vai na cabine e tal. Então, ele tinha a identidade dele, o óculos, a roupinha que ele usava, a família. O filme era isso, né? Tipo, era uma heroína e tal. Tem alguma coisa errada nisso tudo. Se eles são cyberterroristas, por que não fizeram nenhuma exigência? Eu não fiz uma transição, eu fui radical. E eu acho que eu precisei ser radical. Porque eu era muito nova. Mas é que só Deus sabe quem passa por isso, né? Você sabe que você falando isso, você sabe, você tem consciência que você pode estar ajudando muita gente. Eu não sei se não é sugestão ou não, porque eu não sei se esse tipo de coisa você fala na rede social. Mas, por exemplo, hoje com a rede social, muitas dessas pessoas como você, viram referência, né? Para as pessoas se inspirarem ou ouvirem história. E você falando do que foi ser a tiazinha no lado de fama, do lado de privacidade, do lado de você não poder fazer... Porque muita gente sonha quer fazer tudo para ser famoso, tudo para ser, nossa, e não sabe o que é, por exemplo, o Neymar, a Anitta, sei lá, o que é viver, você não poder nem ir na rua, você não poder falar uma frase. Exato. Eu sei muito bem com meu pai o que foi isso, mas era uma época muito... Né, nossa época, assim, graças a Deus, não tinha as redes sociais, né? Redes sociais. Imagina você na época... Imagina. Você já parou pra pensar nisso? Imagina, né? Quantos mil seguidores? Não, você ia... Milhões, né? Você ia estar com milhões. Né? Selfie, né? Você ia sofrer 5 vezes mais, eu acho. Não tinha muitas celebridades na nossa época, do seu pai. Tinha assim, tinha celebridades, mas eram ícones. Isso. Mas não era... Todo mundo era famoso, né? Hoje em dia todo mundo pode ficar famoso. Esse cara tem 40 milhões, você não sabe nem quem é. Eu nem sei quem é. É muito Nunca louco. ouvi falar, né? É muito louco. Mas você entendeu o que eu falei? Tipo, das pessoas de repente não terem essa vontade tão grande de ser tão famoso? Porque aí pessoas como você contam essa história e o cara fica, pô, será que eu quero isso pra minha vida, não poder? Isso, mas eu nas minhas redes sociais a gente já reflete sobre isso. Você fala disso às vezes? Todo sobre isso. É bom. Eu falo porque a pessoa ela sempre pensa que a fama, que o dinheiro vai ajudar elas a sair do sofrimento. E não tem como nessa terra. Sabe quem falou isso semana passada? Mike Tyson, que eu te mostrei aqui. Nossa, eu tô alinhada com o Mike Tyson. Não, tô falando sério. Ele falou isso. Porque imagina o cara que tem 300 milhões e depois perdeu. Cara, foi o dinheiro. Ele falou, dinheiro não traz. Não, gente, e não traz. E sabe quando eu descobri isso? Quando eu cheguei lá. Por isso que durou pouco tempo. Tem muita gente que sonha, né? Quando chega lá e fala, era isso aqui, essa loucura aqui, né? A cabeça da pessoa vira começa a desconfiar de todo mundo. Tipo, desconfiada. Você era assim, né? Sim, mas por isso que eu tive paranoia de perseguição, de que tinha câmera em todos os lados, dentro do meu carro, não sei o quê. Eu comecei a ficar... Pô, e nem tinha isso aqui, hein? Nem tinha isso aí. Imagina com isso aqui. Não, tinha, né? Tinha celular. Não tinha. Não? Que isso? Poxa, que tinha celular? Não, celular. O grandão, startup. Ah, sim, pô. aquele celular trambole que a gente tinha que abrir. Aquilo lá era um tijolo. Não, você levava câmera fotográfica, filmadora pra viajar. É verdade. Acho que isso aqui começou 2004, 2005, 2006, depois. Não, mas isso que você tá falando virou uma missão pra mim. Até porque, olha como Deus é perfeito, né? Nem fala. Tudo perfeito. Ele faz tudo perfeito. Porque é muito coerente para uma pessoa me escutar, sabendo o que eu vivi. É coerente para cair a ficha para ela. Aí é só se ela não quiser que caia mesmo. Aí que tá. Porque a maioria das pessoas que me seguem, eu tenho 70% de público feminino. Sim. E esse 70% tem a minha idade, quase. Impressionante. É dos 25, sabe? Tem nossa idade, é porque é referência, o pessoal que lembra de você. Então, eu até acho jovem quando eu vejo 20 anos, me segue 25 anos. Mas é filho de quem lembrava de mim daquela época. Filha, né?
Enfim, porque eu também falo muito dessas questões de saúde, alimentação saudável, então também acaba abrindo um leque. Mas é muito interessante porque isso que você falou é totalmente saudável e importante para essa realidade que a gente vive hoje. Por isso que eu me sinto com essa missão. Por isso que eu me sinto, eu gosto muito de viver o aqui e agora, sabe, Júnior? Eu penso muito assim, eu tô na minha casa, eu chego na minha casa, eu não pego meu celular. Melhor coisa que você faz. Isso é assim, desde quando meu filho nasceu. Eu não tenho mais essa liberdade com o celular desde quando meu filho nasceu. Então, para mim, já virou um hábito, porque tem 4 anos e meio que ele nasceu. Então, tem 4 anos e meio que eu entendo que isso aqui é uma ferramenta de trabalho, que é a minha loja, mas não é só minha ferramenta de trabalho, é minha missão de vida, meu propósito, para influenciar positivamente as pessoas. Muito. E eu deixo isso muito claro, sabe? Então, meu interesse, eu falo, gente, olha, eu já tive muito dinheiro. Se eu tivesse ido atrás de dinheiro, eu não teria largado tudo que eu larguei. Com certeza. Não. Né? Então, assim, eu sei quem me sustenta, quem me sustentou durante todo esse tempo, sei o dinheiro que eu guardei, que eu investi, sei de tudo que eu fiz na minha inocência, porque eu era muito nova, mas foi tudo sendo guardada, cuidada, porque eu estava plantando escolhas boas. Eu estava guardando impulsos de vida, não de morte. Eu queria sair da escuridão, eu queria sair do medo, da desconfiança das pessoas, eu queria saber quem eu era. Eu estava tendo uma impressão muito ruim de quem era um ser humano, que o ser humano estava me enganando, me roubando, eu estava vendo interesse. Eu falei, gente, que mundo é esse? Eu não quero ficar aqui não, senão eu vou ficar louca. É o preço da fama, né? O preço da fama, não, super fama, né? Daquilo que... E hoje eu deixo bem claro, eu lancei uma plataforma, meu curso é completamente testemunhal. Exatamente nessa linha. Você não estava escrevendo um livro também? Como é que tá o negócio do livro? Estou assinando com a editora. É? Daqui a pouco eu vou falar, só vou esperar acabar a novela. E é sobre o que o livro, assim? Qual é o... Então, é exatamente tudo isso. Essa saga toda. É toda essa saga. É toda essa saga. E eu tenho pensado muito nisso. Eu não quero fazer nada na minha vida que não seja para edificar outras vidas, entende? Porque eu não abri mão de tudo que eu abri até hoje para o meu bem-estar só. Ele é além, é para levar o bem-estar, para levar a saúde para as pessoas. Então eu falo assim, o que adianta ganhar dinheiro se você não estiver levando aquilo que vai influenciar positivamente as pessoas? Eu acho que a gente tem essa questão da revolução dentro, eu tenho essa coisa dentro de mim, desde criança, de querer, talvez por isso que eu não tenha me conformado em ficar ali. Só na tiazinha, entendeu? Mas é bom porque saber. é da minha personalidade. Querer crescer, querer mudar, querer levar esperança, querer levar amor. É meu isso. Por isso que eu não me arrependo nem um minuto das decisões que eu tomei na minha vida. Porque tudo que eu fiz foi de verdade para de alguma forma levar, até hoje o que eu faço, de levar para de alguma forma levar para a pessoa falar assim, você também é especial, você também consegue, você também pode. Mas faça pela sua essência, sabe? Busca a verdade que não importa. Então, eu te perguntar isso, é bom saber que valeu a pena, né, fazer isso tudo, né? Pô, hoje você tá com a tua família, que tá com um espírito bom e com tudo, sabe, bem resolvida. Então, isso tem maravilhoso. Imagina ficar vivendo de frustração, vivendo de passado. Quantas pessoas a gente encontra que só conta a história do passado. Que vive de saudosismo o tempo todo, que não vive a vida real. Por isso que a gente tem que ficar fazendo exercícios, né, durante a vida, porque tudo no mundo é pra gente viver o superficial. Tudo que chega pra gente, redes sociais e telefones, é quase um corpo. Isso aqui quase é uma perna. Você vai amputar? Vai. Porque isso aqui não é uma perna de verdade. É um objeto. Nossa. Foi tão... Não, tudo bem. Faz assim um negocinho para melhorar. É que precisava, o pandemia. álcool. Vem cá, só para terminar. Sabe que hoje, você vendo o Big Brother, porque eu lembrei que você foi na Casa dos Artistas. É verdade. Que foi a primeira, né? Primeiro reality no SBT foi o Casa dos Artistas. Foi antes não no SBT, no Brasil. Sim, tô dizendo. O primeiro reality no Brasil foi no SBT, foi no Casa SBT, dos Artistas. Foi, exatamente. Que era uma barata ter artista. Então hoje, aí depois o Big Brother virou só anônimo. Aí agora eles resolveram juntar, né? Juntar. Como é que você lembra desse tempo do Casa dos Artistas? Que assim, é muito...
deve ser uma loucura você ver agora, assim, esses artistas que estão indo no Big Brother e aí, sabe, voltando às vezes de lá com o pessoal metendo pau nele, tendo problema na carreira, cancelando show e tal. É muito louco, né? Porque não era assim na época de vocês, na época do Casa dos Artistas. É porque a gente está vivendo a cultura do cancelamento. E isso é triste. A gente está exatamente nessa cultura, que é aquilo que a gente falou, né? Então, a pessoa tem que saber que ela está vivendo a cultura do cancelamento. Tudo que é consciente é libertador. Tudo que eu falo, é responsabilidade. A gente tem que saber que mundo que a gente está vivendo. Eu sou uma investigadora da realidade. É verdade. Sim, sim. A gente está vivendo a cultura do cancelamento. Em todas as televisão, na vida pessoal, na família. As pessoas saem do WhatsApp, do grupo da família. Porque se você não é do meu jeito, eu vou te cancelar. Mas é uma exposição doida, né? Quer dizer, o cara vai lá, cantor conhecido, aí chega lá no Big Brother, daqui a pouco ele volta. Por isso que é melhor não ir, gente. É melhor não ir, isso também é assim, né? Por isso que é melhor não ir. Ou então, se for, vai sabendo que está vivendo esse momento. Porque... E tudo bem, se a pessoa também está pronta para viver esse momento, tudo bem. Mas comparando com isso agora, o caso Mas dos é artistas, triste, mas é uma realidade que a gente está sofrendo e que está sendo muito difícil para as pessoas para lidar com e a depressão que traz um monte de problema que vai trazer para a carreira da pessoa, né? Porque a gente é ser humano, a gente vai errar. Quem que é perfeito? Ninguém. A pessoa que está cancelando, ela já não é perfeita, ninguém é. Só que você cria expectativas. Jogo, né? É um jogo. Mas então, comparando com o caso dos artistas, você lembra bem assim como é que era, tipo, a repercussão fora? Você consegue comparar assim como é que era naquela época agora, não? Também era uma exposição. Também era, né? Também era. O que aconteceu que ficou mais, foi aumentando, né? Eu acho que foi aumentando e... Também era pesado para a época, no sentido de exposição. Era pesado, sim, era pesado. Acho que agora está tão Nunca forte, foi uma coisa simples a exposição para quem está vivendo ela. Sempre é um julgamento, sempre eu tenho direito de falar do que eu penso da vida da pessoa porque ela está fazendo uma novela, porque ela está jogando futebol e é muito famoso, eu tenho direito de falar o que eu penso a respeito dela. Eu acho que sempre foi assim. Só que a gente vive num momento agora que a tecnologia está dentro do nosso bolso, né? É quase uma perna nossa, né? Eu falo, é um membro quase do corpo. Então você fica sabendo de coisas que acontecem na hora, não existe mais correio, né? 3 dias para chegar uma notícia. Seguinte, nossa. Exatamente. Não tem mais isso. Então, eu acho que todas essas informações vão chegando muito rápido. Mas na minha época também era exposição. Eu lembro de muita coisa que foi exposição na época, que todo mundo sofria ali, eram julgamentos. Mas eu acho que por conta que você está numa casa para isso mesmo, né? Para ser uma exposição. Então, o voyeur, né? Aquele famoso... Assim, a gente estava num aquário onde a gente estava... presos, né? É estranho. Se você for pensar, é que começou a ficar parecendo natural, de tanto que acontece, mas é muito estranho. Eu acho que antigamente o pessoal sabia pelo menos diferenciar um pouquinho, entendeu? O cara xingava lá no jogo, depois saía daqui e não tinha nada. Agora leva pra vida pessoal, nossa, né? As pessoas se juntando, 90% saindo, aí todo mundo contra, os artistas falando mal. Tinha uma coisa assim, não vou ficar perto desse, vou criar um grupo aqui, e depois quando sai também, corta relações também, tem. Tinha Convivência, né? Também muito tempo ali, não tem jeito, né? Tinha sim. Ser humano, olha, eu vou te falar, não mudou. Ser humano é complicado. Nada. Ser humano é assim desde quando ser humano. Nossa Senhora. Acho que o que mudou mais foi tá mais exposto do que era antes. E também mudou essas questões também que agora todo mundo quer ter uma opinião, né? Então todo mundo... e mudou também como a gente vê o ser humano. Quando não tem, te cobram. Por que ela não fala? Você não fala exatamente, nada, seu posicionamento. Exatamente. Imagina, né? Que coisa. Você não pode ser você mais. Tudo está sendo induzido para a gente não ser a gente. Para a gente ser a persona. Isso é muito assim, louco. Não adianta também. Não agrada todo mundo. Não vai agradar. Por isso que eu acho que o amor está esfriando. E o ódio está crescendo.
Mas tomara que a gente recupere um pouquinho. Vamos, né? Vamos plantar amor, vamos plantar amor, vamos dizer que o amor, ele não é esse amor que a gente vê que é patológico. O verdadeiro amor, né? Porque é muito confuso, né? Ciúmes não é amor, gente. Tô falando assim, entende? Sim. A figuração, essa denominação, que as pessoas estão confundindo muito as coisas. A gente tem que observar o que é amor de verdade. O amor, ele é altruísta, né? Ele é perdoador, ele não é acusador, julgador e comparativo, né? No sentido de você querer mudar a pessoa, controlador. Isso não é amor. Por isso que eu falo, quanto mais a gente estudar, eu falo, gente, olha, eu fiquei muito tempo sem voltar a estudar, sem fazer faculdade, fazer alguns cursos, mas como é bom. Porque traz uma lucidez pra gente sobre questões, sabe? A gente não pode ficar presa no estudar, clareia. Não significa que você vai fazer o que o cara tá falando pra você fazer ali no livro. Significa que você vai crescendo dentro de você, sabe? Acho que a característica mais subestimada da vida é conhecimento. Quem tem conhecimento é tudo. Tudo. Vai esclarecendo as coisas. Não adianta. Senão você chega nos lugares, você não entende. Quem tem mais conhecimento sai na frente de, tudo, né? Isso não significa de inteligência nem intelectualidade, não é isso que a gente está falando. Interesse pelas coisas, você conhecer, saber a história, saber tudo, história, sabe? Saber humanizar nesse sentido de respeito, sabe? Conhecer a vida e falar, poxa, com certeza essa pessoa fez isso, não foi pessoal. O problema não é meu, é dela. Sabe, começar a tirar desse lugar de ficar se defendendo o tempo todo. Aí o mundo está cada vez mais acusando. Aponta aqui e aponta aqui, né? Tem gente que só sabe fazer triste isso. Deixa pra lá, deixa ele. Mas vamos falar mais sobre isso. Parabéns pelo seu programa, por você estar trazendo essas que isso. Maria, conseguimos, né? Depois de tanto tempo, Maria está aqui, prova aqui E eu falo assim, falando natural, esqueço, né? Mas não tem como, é gostoso. Eu gostei, estou adorando. A gente podia ficar aqui umas 3 horas, né? Vamos fazer um podcast, nós dois, vai criar um podcast. Exato, eu preciso modernizar aí o podcast. Tem que fazer. Querida, muito obrigado por você ter vindo aqui, foi muito legal. Tem alguma coisa, além da novela agora e do livro, tem mais alguma coisa aqui em vista que você está... A plataforma tá na minha bio do Instagram. É uma plataforma aqui de um curso de autoajuda que eu criei na pandemia. Que chama O Caminho da Su. Então, eu gravei tudo em cinema, tudo maravilhoso. São 8 aulas exclusivas falando desse autoconhecimento de corpo, mente e espírito. Então, a minha questão da alimentação, da cura através da alimentação, do meu histórico de vida, de não tomar remédios, de meu pai ter tido câncer no estômago. Então, tudo que eu aprendi com a alimentação através da cura física mesmo, assim, de doenças que a gente acaba evitando, dor de cabeça. Então, eu relaciono essa questão do intestino sendo o segundo cérebro. Falo disso no curso. Falo da importância da atividade física, de uma consciência corporal, o quanto que é importante a gente saber respirar. Então, eu falo do Pilates. Ainda mais agora, né? Exatamente. E são questões também que mexem muito com a depressão. Então, eu falo da minha depressão e falo de como que uma alimentação pode gerar uma má alimentação também desenvolve uma depressão. E se você já tem uma predisposição, é muito mais rápido. Se você não tem predisposição, a comida gera essa... Sim. Eu não sabia disso, mas tem muita gente falando isso. Então eu falo dessas questões no curso e também falo da minha experiência da tiazinha, dessas questões de como eu me superei. Chegou a hora de dividir os meus sonhos com vocês, de contar a minha história para vocês, para você revelar a sua história através da minha história. Depois você está fazendo palestra aí falando sobre isso, né? O ano passado eu fiz, né? Antes da pandemia, a gente estava começando a fazer. Mas eu acredito que é isso, que se a minha história, quanto a sua, quanto a de qualquer ser humano, ela é uma história para virar um filme, como eu disse. E como você pode transformar essa história em algo inspirador, para levar outras pessoas a acreditarem nelas mesmas. Acho que a gente é muito mais do que... Assim, eu tenho algumas mulheres que eu conheço na periferia, na comunidade, que eu falo, gente, como que ninguém conhece essa mulher? Ela é tão importante para tudo isso aqui. Histórias incríveis, né? Que ninguém sabe. Né? Ela faz tanta diferença na vida. Mas isso é vida real. Então, a gente sempre tem que separar o que é vida real e o que é ficção. Né? Então, eu acho que... Eu até falei para Maria, nossa, tudo isso que está acontecendo no mundo, né, com as pessoas conhecidas, acontecendo coisas estranhas, eu acho que é um sinal para a gente olhar para a nossa própria vida, nosso próprio ambiente e falar,
será que tem alguma coisa que eu preciso melhorar aqui? Será que isso não aconteceu lá na mídia e essa pessoa famosa aconteceu tudo isso para eu entender que eu preciso, né? Como a gente perdeu esse menino, né? Paulo o Gustavo. Kevin. O Kevin também, nossa. Não, eu tô esse falando especificamente dessa questão. Sim. Será que a gente não tem questões pra gente levar? Será que não é uma história pra gente... Pra servir de aprendizado. Servir de... Então, são coisas, eu acho, que acontecem na vida da gente, do ser humano, que dói, que você fica pensando numa mãe, né? O Paulo Gustavo também, quantas pessoas, né? E até hoje eu tenho orado, né? Pra a família ser consolada, a mãe dele. Então, você fica pensando, gente... Será que essas questões elas estão muito longe da gente? Não. Elas estão perto da nossa vida. Então, como que a gente leva, né, cura emocional, cura através da palavra, de um incentivo, de uma realidade? Você levar um abraço, olha, tudo bem? Você vê que o vizinho está muita gritaria ali do lado. Será que é melhor eu ir lá, ver que está acontecendo alguma coisa? Será que tem uma criança chorando muito, uma pessoa batendo muito uma criança? Será que eu não posso ir lá, interferir, fazer uma denúncia anônima, se eu percebo que tem alguém sofrendo ali perto de mim? Será que eu não... Como que eu estou vivendo? Eu estou observando tudo que está ao meu lado? Eu estou vivendo a minha vida como se só a minha vida fosse importante? Então, eu acho que são essas questões que a gente deve pensar nesse tempo atual que a gente Por isso está que eu tanto falo da cachorro, tá vendo? Que o cachorro não julga você, não culpa, não acusa. Meu pai falava isso. Fica ali do seu lado, meu pai te dá falava, meu amor, melhor amigo, esse nunca vai me trair. E dormia com os cachorros, meu pai. Eu tive um com 13 anos, eu não podia ficar doente, que ele já estava do meu lado, não tem jeito. Cachorro é a mesma coisa. Querida, 1000 vezes obrigado, por essa tá? Foi oportunidade muito também. bom, foi muito legal. A gente vai fazer uma parte 2 aí, uma hora de mais 2 horas aí fazer. Com certeza. Sucesso pra você, parabéns, Obrigada, tá? Por tudo obrigada que você tem pra feito, você tá também, bom? pra toda a Obrigado. sua família.